Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte. Dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfonia que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Mas tendo tantos dotes da aventura, só apreço lhes dou, gentil pastora. Depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora? É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Essa é a Lira 1, é como começa o livro Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Ele é todo constituído de liras, cada poema chama lira. E a 1 é a apresentação dele para a namorada, para a moça que ele gosta, que era Maria Doroteia. Mas no arcadismo existe uma convenção de desprezo pela vida na cidade, muito apreço pela vida na natureza, no campo, e imitação do estilo dos poetas árcades, da Arcádia, lá da Grécia Antiga, que era uma região pastoril, e também, principalmente, imitação do Virgílio, que é um poeta romano, que escreveu poemas que se passam no campo, poemas, e há vários lemas que os árcades têm, que são tirados de versos de Virgílio. Então, são poesias bucólicas, quer dizer, que se passam no campo, e que enaltecem a vida na natureza, do Virgílio, que os árcades agora, no século XVIII, 1700 e tanto, estão imitando. Na Europa e aqui no Brasil também. Então, os árcades têm os lemas Fugere Urbem, que vem do latim. Tudo são expressões tiradas das eclogas de Virgílio, dos poemas dele, onde ele enaltece a vida no campo. Fugere Urbem quer dizer fugir da cidade. Locus amenus, que é o lugar ameno, lugar calmo, lugar tranquilo, plácido, né, que é o campo. Tempus fugit, o tempo voa, o tempo foge. Carpe diem, aproveita o dia que passa. E inutilia truncat, que aí tem várias acepções. Cortar o que é inútil. É no sentido de cortar o que é inútil na cidade, quer dizer, valorizar a vida simples. É no sentido de uma visão clássica, porque o arcadismo é o neoclássico. Teve o clássico na Grécia Antiga, antes de Cristo, um pouco depois de Cristo, em Roma também. Teve o clássico na Renascença, que imita a arte clássica antiga, no século XVI, começa na Itália e espalha pela Europa toda, chega em Portugal, não chega ao Brasil, que aí o Brasil está começando a ser colonizado, é o quinhentismo, é 1600, época da literatura de formação da literatura jesuítica. Mas em Portugal estava tendo o classicismo de Sá de Miranda, Camões, etc. E aí tem o barroco, que é uma reação contra o classicismo, uma valorização de novo de uma religiosidade exagerada, que vai entrar em conflito com o modo de vida da época, que é um modo já muito marcado pelo estilo burguês, que já tem os países, já tem muito comércio, já tem a ciência começando. Então o homem barroco é um homem dividido. E aí vai ter uma reação contra o barroco. Essa reação vai ser o neoclássico, o novo clássico, ou arcadismo, no século XVIII. Quando ele fala inutilia truncat, é uma crítica ao barroco também. Cortar tudo aquilo que é inútil no barroco. O barroco tem o conceptismo, que é maze, é um labirinto de ideias
que vão se imbricando e se desenvolvendo dentro de uma lógica multicomplexa, que na filosofia deu, por exemplo, o Leibniz, que é a razão barroca, né? Tem um livro genial sobre ele, do Deleuze, Le Pli, a Dobra, que fala nisso. E na literatura, mesmo na poesia, quando ela não é conceptista, ela tem também esses... Eles adoram, por exemplo, a frase invertida. A ordem comum em português é sujeito, verbo, complementos. Mas o clássico já fazia isso, o barroco faz muito. Ele prefere sempre colocar os complementos para depois, o verbo para depois o sujeito. O Arcade evita isso, ele faz uma ordem mais direta, e ele também não usa tantas complexidades de raciocínio, ele tem um pensamento mais simples, sempre comprometido com o que ele considera bom e vai afirmando aquilo, que nem aqui nas liras da Marília de Disseu. Então o Disseu já tinha uns 40 anos, a Marília uns 14, 15, e além da questão da idade, que na verdade era comum na época, as moças casavam muito novas com homens mais velhos. A moça se casava muito cedo. Havia a questão financeira. O Tomás Antônio Gonzaga, ele era um cara assim bem colocado, ele era advogado, procurador da coroa e tal, na capital da capitania de Minas, que era Vila Rica, né? Ouro Preto atual. Então ele não estava mal, mas a família dela era rica, então eles assim, não gostavam muito da ideia, chegaram a proibir, mas eles se amaram muito, parece que eles se amaram muito. Inclusive ela nunca casou com outro cara, porque ele participou da Inconfidência Mineira, ficou preso no Rio de Janeiro, depois ele vai ser julgado e vai ser condenado ao degredo em Angola, na África. Lá ele vive mais tempo, se desenvolve também como homem do governo lá, do próprio governo da coroa, ele vai trabalhar para a coroa lá, vai ser advogado, vai continuar escrevendo e casa. Mas a Marília, que é a Maria Dorotéia, nunca casou. Então provavelmente ela amava mesmo ele, né? E aqui ele é muito interessante, pela primeira vez na literatura, um poeta se apresenta assim, ele começa dizendo as posses dele. Quer dizer, ele não é um trabalhador braçal, ele tem próprio casal e nele assiste, quer dizer, ele tem a casa própria e mora nela, e essa casa lhe dá um monte de produtos agropecuários, então, na verdade, é uma fazenda, né? Aí depois ele fala que ele se viu na fonte, havia espelho, o espelho não era tão bom quanto é hoje. Vejam o Desmundo, mostra o espelho do Brasil, na época do Brasil Colônia, ele era bem mais opaco, mas dá para ver. Mas ele fala como um pastor da antiguidade, ele se viu na fonte e viu que ainda estava novo, bonito, ele era forte, os outros respeitavam o poder do cajado dele, e ele toca sanfona, ele faz música, e as letras são dele, são os poemas dele. Inveja, ele tem o próprio Alceste, que é uma figura mitológica grega de poeta, mas que é um dos nomes atribuídos ao grande amigo dele, ao maior amigo dele, que foi o outro grande poeta Arcade lírico brasileiro, que é o Cláudio Manuel da Costa. Então tem uma brincadeira aí com o Cláudio, né? E ele tá aqui, e aí ele fala, né, que ele tem tudo isso, mas o amor dela vale mais que um rebanho, vale mais que um trono. Então é lindo, já tem uma coisa de pré-romantismo também, né? Em alguns poemas, principalmente em alguns poemas dele e do Cláudio Manuel da Costa. E dos outros poetas também, eu vou falar de todos aqui rapidamente. E ele vai fazer uma segunda parte onde ele está preso, que aí é triste, e uma terceira parte na qual ele já está degradado e lembrando o tempo feliz. Ele está na África e lembrando o tempo feliz dele com a Marília, né? O Arcade, dentro desse fingimento de ser um pastor da Grécia Antiga e tal, eles adotam nomes alternativos. Então, Disseu é o nome dele de pastor, Marília é o nome dela de pastora. Há vários livros sobre... muitos historiadores estudaram e levantam com dificuldade, tem poucas fontes documentais, mas existe um enorme trabalho sobre o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Mas esse livro que não é bem de um historiador. Esse cara aqui, o Lucas Figueiredo, ele é um jornalista investigativo. Então, mas ele fez um trabalho historiográfico aqui. E é considerado atualmente o livro mais bem fundamentado. E ele mostra que Tiradentes, sem ter tido instrução, não frequentou escola, ele sabia... provavelmente latim, inglês e francês, ele
trabalhou em comércio, foi mascate, ele foi tipo um geólogo, ele fazia projetos urbanísticos. O projeto urbanístico usado no Rio de Janeiro, depois por Pereira Passos, foi originalmente bolado pelo Tiradentes, no século XVIII. E ele vai trabalhar como médico, barbeiro às vezes também, porque essa figura, barbeiro ou Tiradentes, ele era alguém que servia como médico, servia como barbeiro e servia como dentista. E geralmente o dentista arrancava o dente. Então o Tiradentes, ele tratava pessoas que não tinham dinheiro para pagar. Isso tudo está documentado. E assim como cobrava também para quem tinha dinheiro para pagar. E ele salvava pessoas, ele atuava como médico e como farmacêutico, porque ele pesquisava ervas e fazia remédios também. E ele era dentista e também foi um dos que desenvolveu, não foi o único. Nessa época estava acontecendo já um implante de dentes, feito com dentes de pessoas ou com ossos de animais. E ele fazia isso também, né? E eles conheciam ele e os outros inconfidentes. Quem foram os outros inconfidentes? Tomás Antônio Gonzaga, esse grande poeta, né? O Cláudio Manuel da Costa, esse aqui, ó, peraí, deixa eu pegar o livro. O Alvarenga Peixoto, né? Que é um grande poeta também. Os mais considerados são o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. Mas o Alvarenga Peixoto é um poeta muito interessante. E os três participaram da Inconfidência Mineira, não foram condenados à morte, mas o Cláudio Manuel da Costa provavelmente foi executado na prisão. Dizem que ele suicidou, mas numa circunstância que seria impossível suicidar. Ele suicidou sentado, ele se enforcou sentado. Não é possível isso. Com cinto, não é possível. Então, ele foi morto porque ele sabia do envolvimento do governador de Minas com a Inconfidência. Provavelmente é isso. Isso é colocado nesse livro aqui, num cara que foi um grande compositor e cantor brasileiro e também foi um grande escritor, o Zé Rodrigues, né? E esse livro é sensacional, é muito bom. É uma história do Brasil contada do ponto de vista desse personagem, o Pedro Carai Raposo, que é a mistura de europeu com índio, e o cozinheiro do rei. Então ele fala vários momentos da história do Brasil durante a vida do Raposo. E um deles é que ele se envolveu muito na Inconfidência Mineira. Inconfidência quer dizer traição, não era traição, eles não estavam traindo o Brasil. Era Inconfidência do ponto de vista da coroa portuguesa, que tinha horror disso, porque esse cara conta isso aqui, o Lucas Figueiredo. Era a maior jazida de ouro do mundo, a de Minas Gerais, na época. E Portugal levava toneladas por mês, entendeu? De ouro, 10 toneladas do Brasil. Depois foi caindo, porque foi esgotando. E Portugal não estava investindo em indústria, em comércio, ele estava só pegando esse ouro e comprando coisas e tal para utilizar, gastando, entendeu? Sem aplicar, sem investir, sem desenvolver a economia dele. Como se aquilo fosse durar eternamente. Eles chegaram procurando por ouro. E no primeiro século, o ciclo econômico é o pau-brasil, é o extrativismo de plantas e de pau-brasil, que não fixa o homem ao solo. Havia alguns colonos, mas eram poucos. Meio forçada a barra para ficar, vejam Desmundo para ver isso também. O segundo século, que é o século 17, 1600, já começaram a explorar a cana-de-açúcar, que o açúcar dava dinheiro na época, mas não tanto quanto o ouro, nem chega perto. Mas no terceiro século, no século 18, 1700 e tanto, eles descobriram ouro e pedras preciosas em Minas, e aí foi aquela loucura. A capital foi transferida para o Rio, era o porto de escoamento também, era bem perto, assim, mais próximo, porque antes a capital era na cidade da Bahia, Salvador, que era próximo do lugar onde eles plantavam a cana, que era o Nordeste, o Pernambuco. Agora, a Minas era o grande ciclo econômico, né? Ouro e pedras preciosas, e o Rio era a capital. E a produção de ouro foi caindo, porque eles só foram tirando, e cada vez eles continuavam exigindo a mesma quantidade de impostos, que era gigantesca. E aí não havia como pagar, então eles fizeram derrama, que era arrancar o que as pessoas tivessem. E havia uma derrama projetada, a situação estava cada vez pior. E esses caras que não eram assim, pessoas pobres, não eram pessoas desvalidas, eles eram o Tomás Antônio Gonzaga, o
Cláudio Manuel da Costa, o Alvarenga Peixoto, eles eram juristas, quer dizer, eles eram advogados, eles trabalhavam para o governo, eles estudaram em Coimbra, em Portugal, tinham conhecimento, trouxeram de lá essa poesia nova da época, que é o arcadismo, e trouxeram ideias iluministas, que tinham influenciado muito nos Estados Unidos. Houve encontro de Thomas Jefferson com Cláudio Manuel da Costa, eles tinham os livros, a Constituição Americana, livros dos federalistas americanos em inglês, e o Tiradentes também, e livros dos iluministas franceses, que propunham essa nova forma de governo. Dentre eles, o Tiradentes era o mais avançado enquanto pensamento político também. Ele defendia a República e a libertação dos escravos. Eram homens ricos, Cláudio, Tomás, eles não gostavam muito da ideia de libertar escravos, mas o Tiradentes defendia isso. Então não havia por exemplo, em certo momento se pensou em libertar só a Minas, que era a pátria deles, mas o Tiradentes propunha libertar o Brasil inteiro, né? Então Tiradentes foi uma grande figura e isso é desenvolvido muito pelo Zé Rodrigues, como eu falei, por esse jornalista, que é quase que um historiador, Lucas Figueiredo, pelo grande pensador e escritor brasileiro, o Oswald de Andrade, que ele fez a Arcádia em Confidência, como uma tese para conseguir a cadeira de professor de literatura da USP, e não foi aceito, ridículo, entendeu? Ele seria o mais importante professor de literatura que a USP teve, com certeza, né? E ele faz esse trabalho aqui muito interessante, no qual ele aventa uma hipótese também muito interessante, que é de que os poemas de Vila Rica, das cartas chilenas, foram escritos pelos três, pelo Alvarenga Peixoto, pelo Cláudio Manuel da Costa e pelo Tomás Antônio Gonzaga. O Manuel Bandeira e Afonso Arinos fizeram muitos estudos e tal, na linguagem, pela linguagem utilizada, pelo estilo diverso, e chegaram à conclusão, praticamente provaram que ele inclusive hoje os livros trazem, porque as cartas não eram assinadas, elas são um ataque assim, fortíssimo ao Fanfarrão Minésio, que era o governador. O nome que eles dão, né? Satírico. Então, o Critilo está no Chile, ele é espanhol, e conta para o amigo dele, Doroteu, os desmandos do governador lá, que é o Fanfarrão Minésio. Na verdade, ele está falando do Brasil, ele está falando de Vila Rica. Então, o Critilo seria o Cláudio Manuel da Costa, que era o grande amigo, o maior amigo. Eles eram amigos, ele era amigo do Alvarenga Peixoto também, mas o Cláudio era o grande amigo do... Inclusive, ele chamava o Alvarenga Peixoto, era primo, era considerado primo dele, de algum grau lá, mas era primo. Ele cuidou da fazenda do Alvarenga Peixoto, quando ele viajava, ele tomava conta e tal. Então, eles eram muito ligados. Mas, provavelmente, o Critilo seria o Cláudio Manuel da Costa. Aliás, o Doroteu, para quem ele escreve a carta. E o Critilo, que é aquele que faz as cartas, que são poesias, né? Ele é, na verdade, o Tomás Antônio Gonzaga. Então, ele está falando do Chile, mas, na verdade, tu que é tão severo, tu que estranhas o rir-se um cônsul moço, que fizera-se em Chile agora entrasse, quer dizer, em Vila Rica, e se visses ser o rei dos peraltas quem governa. Quer dizer, o maior mandrião, o maior corrupto é quem está governando agora. Já lá vai Doroteu é para quem ele está escrevendo a carta, que seria o Cláudio Manuel da Costa, né? O Critilo seria o Tomás Antônio Gonzaga. Eles nunca foram assinados, ela corriam de mão em mão, todo mundo ria e tal, se deliciava com aquilo, mas não havia certeza de quem era. Já lá vai Doroteu aquela idade em que os próprios mancebos que subiam à honra do governo, aos outros davam exemplos de modéstia até nos trajes. Quer dizer, aquele que chegava a trabalhar no governo, a ser governo, ele se vestia com moderação e era alguém moderado. Hoje não, né? Deviam Doroteu morrer os povos, apenas os maiores imitaram os rostos e os costumes das mulheres, seguindo as modas e raspando as barbas. Aí tem até um preconceito machista, que ele fala, os governos agora estão imitando as mulheres, são metrosexuais, estão se enfeitando demais e tal. E o Oswald de Andrade, ele tem a tese de que os três escreveram as cartas chilenas, que é uma tese muito interessante. O Cláudio, o Tomás e o Alvarenga Peixoto, que são os três poetas que passaram em Confidência, e faz sentido, já que os três eram de Confidência, eram muito ligados, né? Ficavam na casa um do outro e tal. Além de ter as reuniões dos Inconfidentes, eles se frequentavam e tal.
Agora, eu penso também que, para mim, assim, eu tenho essa intuição literária, digamos, de que as cartas foram escritas por Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, ou até pelos três, como propõe o Oswald de Andrade. Mas Manuel Bandeira diz que foi o Cláudio, né? E nunca a gente vai ter certeza. Cláudio fez não, Manuel Bandeira diz que foi o Tomás Antônio Gonzaga. Eu acho que foi o Cláudio e o Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, com predominância do Tomás. E o Oswald de Andrade acha que foi o Alvarenga Peixoto, o Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa e o Alvarenga Peixoto. Talvez, faz muito sentido. Aqui a gente vê, num livro que eu tenho de poesias do Alvarenga Peixoto, quer dizer, do Cláudio Manuel da Costa, que ele fez uma epopeia também, que se chama Vila Rica, né? É muito interessante. Ele faz em versos não rimados, versos brancos, né? Levados de fervor que o peito encerra, vês os paulistas animosa gente, que ao rei procuram do metal luzente com as próprias mãos enriquecer o erário. A razão é este o temerário que da casca os sertões tentou primeiro. Vê qual despreza o nobre aventureiro, os laços que há, as traições que lhe prepara, do cruento gentil a fome e a vara. Não, falei errado. Ele segue o modelo do Camões, da 8ª rima. Quer dizer, são 8 versos, então você tem o primeiro rimando com tá complicado, né? Ele faz uma 8ª rima meio bagunçada, mas ele faz tipo 8ª rima. Então nem todos os versos rimam. Era para rimar. No do Camões é assim, AB, 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 CC. Tá? Primeiro rima com o segundo, volta a mesma rima, e no final os dois rimam entre si. Ele faz uma coisa meio solta assim. O encerra não rima com ninguém. Gente com luzente, que é o segundo com o terceiro. Erário com temerário, o quarto com o quinto. Primeiro com o aventureiro, né? E depois prepara com a vara. Ele cria um esquema de rimas próprio, né? Tomás Antônio Gonzaga, na África, também fez uma epopeia, mas a gente não tem ela inteira. Foi descoberto no século XX alguns trechos, né, do poema A Conceição, ou Naufrágio, do Marialva. Foi sobre o naufrágio. Conceição foi o navio que levou, era o nome do navio que levou o Gonzaga para a África. E Conceição é Nossa Senhora da Conceição, que é o navio que salva todo mundo, que ele fala no poema. E o Marialva é um navio que naufragou tempos depois. E ele conta isso no poema e faz uma epopeia que é interessante, porque a epopeia do Camões é a epopeia do navio que chega, né? Do navio que vai até as Índias e volta. E ele faz uma epopeia do navio que não chega, né? Mas é muito interessante. O Silva Alvarenga é um outro grande poeta, ele faz madrigais e rondós, são lindos, maravilhosos, né? Deixa eu ver aqui alguma coisa para ler para vocês. Deixa eu ver um madrigal, um rondó. Deixa eu ver aqui. Escolher assim. O sol. Quando é o rondó, 58. Quando vejo o sol dourado desmaiado sobre as águas, crescem mágoas na alma aflita e palpita o coração. Ó memória, ó desventura, Glaura, aqui se demorava e comigo respirava a frescura do verão. Infeliz, já nestes montes, deu a parca o seu tributo. Com saudade eterno luto, estas fontes chorarão. Então ele está lamentando a saudade da amada que ele chama de Glaura, né? A lira desgraçada, rondó 46. Neste louro pendurado ficarás a doce lira, onde o vento que respira te fará só de amor. Feras, troncos e rochedos já moveste de ternura, só de Glaura, sempre dura, não abrandas o rigor. Aqui ele fala que a Glaura não quer ficar com ele e tal. Outra epopeia, e aí o rigor dela é esse rigor de não querer namorá-lo. O Caramuru, do Santa Rita Durão, ele era brasileiro, trabalhou como padre em Portugal, estudou lá, né? Ele fez outras poesias, mas dizem que ele não guardou, porque não houve uma receptividade boa desse grande poema épico que ele fez, o Caramuru, que conta a história do Caramuru, que foi aquele cara poema épico do descobrimento da Bahia, que naufragou, aquele português que naufragou, tem até um filme sobre isso, muito interessante, e do Guel Arraes, e esse português, ele
teria dado um tiro e os índios ficaram com medo, acharam que ele tinha poderes especiais, chamaram de Caramuru, que seria, segundo Santa Rita Durão, significaria em tupi o deus do trovão. E ele vai casar com várias índias, ter muitos filhos e viver muito bem. E com uma das esposas dele, ele viaja para a França e apresenta aos nobres lá e tal. Então, é o poema sobre esse é o Diogo, né? Então, vamos ver aqui um trechinho para eu ler para vocês. Vamos ler a primeira estrofe, né? Então, ele segue a oitava rima camoniana certinho, né? Então, agitado, afamado, ocidente, potente, dominado, gente, sorte, forte, né? Então, ele é A, B, A, B, A, B, C, C. De um varão, em 1000 casos, agitado, que as praias discorrendo do ocidente descobriu o recôncavo afamado da capital brasílica potente, recôncavo baiano, que na época a capital era a cidade de Salvador, de filho do trovão denominado, que o peito do mar soube a fera agente feroz que ele está falando são os índios. O valor cantarei na diversa sorte, pois só conhece herói quem nela é forte. Ele só reconhece como herói aquele que é forte na sorte adversa, quando está num risco muito grande, como foi o caso do Diogo. E tem o Basílio da Gama, que é um outro, todos esses são Árcades, tá? Mas esses que eu estou falando, o Santa Rita Durão, o Silva Alvarenga e o Basílio da Gama não foram inconfidentes. O Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa, assim com outras pessoas também, e o grande Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. O Basílio da Gama, dele se guardou muita coisa, e ele é um poeta muito interessante também. E ele faz uma epopeia genial, muito importante, que é o Uruguai, no qual eu estou procurando aqui, no qual ele conta, que tem outras, Uruguai, no qual ele conta o extermínio dos índios nos 7 povos das missões no sul do Brasil pelos portugueses. Mas ele fica do lado dos portugueses, quer dizer, politicamente para nós fica mais ou menos do lado, não podia não ficar, porque se ele escrevesse falando mal dos portugueses, eles matavam ele, acabavam com ele, tá? Então ele puxa o saco do ministro lá e da coroa e tal. Agora, ele vai mostrar essa realidade. Então, essa realidade dos índios sendo dizimados pelos portugueses, né? Nas missões jesuíticas. Veja um filme, A Missão, que não conta dos 7 povos das missões, é outra missão, mas é uma história parecida. Esse filme é uma missão que havia na província Cisplatina, que era Brasil, que é atual Uruguai. Filme com Al Pacino, eu já botei o link para vocês, mas procura A Missão Al Pacino, procura no YouTube, você vai ver. Então, canto primeiro do Uruguai, que se passou na margem, essa guerra se passou na margem do rio Uruguai, ou Uraguai, como se falava na época. Fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue tépidos. Esse sim é que não tem rima. Esse já são brancos. E não faz aquele estrofe de 8 versos, a oitava rima do Camões. Todos são influenciados pelos Lusíadas, mas esse é muito renovador na estrutura do poema e na estrutura épica mesmo, e na linguagem e na temática. Então você vê que os dois falaram dos índios, né? Não sei se eu falei para vocês, o Tomás Antônio Gonzaga também tem uma epopeia, que é Vila Rica, né? Aliás, o Cláudio Manuel da Costa. O Tomás Antônio não tem epopeia. Desculpa, estou confuso. Tomás Antônio Gonzaga tem epopeia que não chegou até nós inteira, que é a Conceição ou o Naufrágio do Marialva. E as cartas chilenas, né, que é satírico. O Cláudio Manuel da Costa tem o Vila Rica, que eu falei para vocês, que é uma epopeia também que conta as bandeiras, os bandeirantes procurando ouro e chegando lá, encontrando e criando Vila Rica. O Caramuru fala dos índios, é de Santa Rita Durão. E o Uruguai do Basílio da Gama, que fala também. Então ele vai falar dessa guerra do extermínio dos índios e dos jesuítas que protegem os índios nos 7 povos das missões. Fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue tépido e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos. Dura ainda nos vales o ronco som da irada artilharia. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai, e no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta.
Ai, tanto custa a ambição do Império. Vê aí o duplo sentido. Ele está falando que a ambição do Império custa muito, né? Teoricamente ele estaria apoiando, mas ele no fundo está criticando. Ele está também fazendo uma referência ao início da Ilíada. Então ele faz quase que uma paráfrase do início da Ilíada, mas não chega a ser muito igual, mas aquele clima assim, tudo desolado e depois da guerra e tal é parecido. Bom, gente, é isso. Depois nas aulas presenciais, síncronas, a gente explica melhor. Aqui é o resumão e façam comentários e perguntas no Classroom ou aqui embaixo. Obrigado, gente. Abraço. Até a próxima.